Boa tarde, telespectadores, sócios da SO, policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal, sociedade do Distrito Federal, porque é com alegria que a gente já pode dizer que o podcast da SO já está transpondo as fronteiras e os muros dos quartéis dos bombeiros e da Polícia Militar. Então, principalmente com nessa fase pré-eleitoral que eu estou chamando os candidatos, os pré-candidatos, que ainda não pode nem chamar de candidato, está dando uma audiência muito boa. Você tem ideia, teve um cara, o Monte, Coronel Monte. O pessoal lá no Nordeste, na terra dele, lá no Ceará, viu um negócio desse e já estão querendo que ele vai ser candidato a prefeito lá. Ai, ai. E hoje é uma alegria muito grande. Nós vamos conversar hoje dentro do mesmo formato. Vamos saber quem é a Coronel Sheila, a pessoa, o ser, a mãe, a profissional e o seu projeto político. Então, passamos aí a palavra para você fazer suas considerações iniciais, para a gente começar a fase propriamente dita da nossa conversa. Então vamos lá. Primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário, né, que vão assistir esse podcast. É sempre um prazer, no final da tarde. É sempre um prazer, na verdade, né, participar digamos assim, de conversas onde a gente pode nos apresentar, onde pode, num momento assim, até descontraído, mostrar simplesmente o nosso lado verdadeiro, né? Enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto atleta, enfim, eu sou a Coronel Sheila, para quem não me conhece. Já tive o prazer de ser comandada pelo Coronel Wellington, já trabalhamos juntos vários e vários anos, né, em várias unidades. Você era tenente ainda, eu era capitão. Eu era tenente, né? Voltando de licença maternidade, quando nós trabalhamos na Ajudança Geral. Fui secretária. Depois ela foi minha comandante. Eu fui secretária. Tá vendo? Olha só, a roda girando, né? E depois até que eu assumi o comando geral para ser comandante. É algo, digamos assim, eu acho que é muito bom quando você chega no topo da carreira, mas você tem uma história onde você agrega, né, ao seu lado profissional todas as experiências ao longo da carreira, e certamente eu muito aprendi, né? Eu acho assim, foi uma lição de vida trabalhar lá perto do comando mesmo geral, na época quando eu trabalhei com o Coronel Wellington. Então, enfim, eu sou a Coronel Sheila, entrei na polícia em 1992 como cadete da Polícia Militar. Trabalhei durante quase 30 anos na corporação, onde eu galguei todos os postos até chegar ao topo máximo, né, o nosso cargo máximo, que eu acho que é o cargo que todos os oficiais da corporação almejam alcançar. Né? Fui a primeira mulher a assumir o comando geral com muita honra, com muita gratidão, e assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente realizada profissionalmente, feliz demais por ter alcançado tudo que eu alcancei, né? E hoje em dia estamos aí para uma nova proposta, um novo projeto, para tentar crescer, para tentar criar novas oportunidades. Vamos agora fracionar esse negócio aí e você falar para o pessoal. Você nasceu em Brasília, você veio para Brasília, como é que você chegou uma pequena aqui? Biografia, né? Eu sou nascida e criada em Brasília, nasci em 1972, daqui uns dias vou fazer 50 anos, né? Sou um pouquinho mais nova que Brasília, na verdade. Meus pais vieram do Nordeste, né? Meu pai, ele era do Ceará, minha mãe da Paraíba, né? Então já vem aí logo o sangue forte, né, de uma mulher guerreira, mas todos os meus irmãos já foram nascidos e criados aqui em Brasília. Então nós somos do Distrito Federal. Você tem um casal de filhos, né? Tenho, eu sou mãe de 2 filhos, né? O Pedro Henrique, que tem 23 anos, está quase formando. Olha, quando eu trabalhei contigo, eu estava de licença maternidade, voltando de licença maternidade do Pedro. Fazem 23 anos. O Pedro tem 23 anos, quase formado em medicina veterinária lá pela UNB. A Malu, que já tem 15 anos, é estudante de ensino médio. Os dois também são atletas, seguiram essa veia, né, digamos, esportista, que aprenderam comigo também, são admiradores do esporte.
E assim, digamos, eu estudei na UNB antes de entrar na Polícia Militar. Eu passei para a UNB em Educação Física, óbvio, né? Que eu sempre fui amante do esporte, sempre pratiquei desde que eu me entendo por gente. E infelizmente eu não pude, digamos, me formar em Educação Física na UNB pela oportunidade de entrar na Polícia Militar. À época, na Polícia Militar, o curso ele era integral, né? Integral, assim, em internato. Então eu tive que trancar a UNB, só que a UNB, se você tranca por mais de 2 semestres, você é jubilada, enfim. Fui jubilada da UNB, depois eu continuei com o curso na Universidade Católica. Mas aí, durante todo esse tempo, eu nunca abandonei meu lado esportista de ser. Isso é uma coisa que eu sempre tive como meta de vida, como parte, como nascer, comer. Triatleta, né? Eu cheguei a ser triatleta. Hoje em dia, eu não estou mais competindo no triatlon, mas assim, já participei de mundiais representando o Brasil, já trouxe medalhas para o Brasil, já fui selecionado para mundial de triatlon também. Assim, é uma experiência incrível, isso é fantástico e faz parte, essa sou eu, né? Mas vamos agora por partes para o pessoal entender a Sheila no todo. Você galgou, como você falou, todos os postos, chegou no topo da carreira e conseguiu chegar comandante-geral da instituição que a gente entrou, mas nunca vai sair. É verdade. A gente entrou mas nunca vai sair. Eu vejo pessoas perguntam para mim, como é que você já está aposentado desde 2005 e ainda continua trabalhando, que eu não sei mais nem que passar uma aspirina. Tem um grupo de médicos que a gente tem uma confraria, tem deles que falam, não sei mais nem receitar uma aspirina e você continua e tal. Eu que sempre digo. Ativo, né, na polícia. A polícia não sai da gente e não tem jeito. Mas o problema é o seguinte, como foi ser a primeira mulher comandante-geral da polícia? O Brasil não tem essa tradição das mulheres ter igualdade nas oportunidades de emprego, enfim, como existe na Europa, nos Estados Unidos, não é tanto, mas é mais que aqui. Como é que você sentiu essa sua experiência? Houve algum tipo de rejeição? Houve algum tipo de preconceito? O que é que você fala? Bem, eu falo assim, chegar até lá, ao longo de todos esses anos, né, trabalhando na corporação, eu tive várias oportunidades em que eu era a primeira a fazer alguma coisa. Então, assim, não que eu queira me gabar em ser primeira disso, primeira daquilo, não. Mas é porque quando você se destaca ao longo da sua carreira, em situações, digamos, às vezes inéditas, você já é vista de uma certa maneira. Então, eu acho que isso meio que foi engrossando o couro, né? Assim, você vai absorvendo as partes positivas, também algumas críticas negativas, mas eu fui aprendendo com isso. Então, assim, ao longo da carreira, eu fui primeira colocada no curso, né, do CFO, sendo que a minha turma foi a segunda turma de Brasília a ter mulheres, né, e foi a primeira, digamos, mulher a ser primeiro colocado num curso de formação de oficiais aqui no Distrito Federal. Quantos tinham na sua turma? Nós éramos ao todo 63, então eram 58 homens e 4 mulheres. Só que desses homens, tinham alguns de outros estados. Se não me engano, acho que 5 de outros estados. Eram 2 do Mato Grosso, 2 do Rio Grande do Norte, 1 do Maranhão, eu acho que era isso. Acho que eram 5 que eram de fora, mas assim... E você foi a primeira da turma toda? Fui a primeira da turma toda. E não só eu, fui a primeira, a segunda colocada é mulher... A quarta colocada também é mulher. Quem foi a segunda? A segunda foi a Cintiane. A quarta colocada foi a Cristina. A Cintiane continua ainda aí se destacando. Isso, então assim, a Ela agora está na Casa Militar, né? Eu não sei, assim, eu não acompanhei depois, assim, mas ela chegou a ser também chefe da Casa Militar, né? Também, assim, eu acho que com isso a gente mostrou as oportunidades que nós tivemos e nos representamos muito bem, né? Então, enfim, ao longo da carreira, por exemplo, eu fui a primeira mulher a comandar o 1º batalhão, que eu acho que quem trabalhou, né, na Polícia Militar sabe
a representatividade que é o 1º Batalhão de Polícia Militar na nossa instituição. Era um batalhão modelo. É um né? batalhão modelo, é um batalhão pioneiro, um batalhão que digamos assim, representa muito, está o tempo todo na vista, digamos, da sociedade brasiliense mesmo. É o plano piloto todo. Então, assim, é um cartão de visitas. Eu fui a primeira mulher a comandar o 1º Batalhão, que é uma senhora responsabilidade, e eu assumi, digamos assim, o batalhão de uma pessoa também extremamente competente. Então, a cada vez que vinha um desafio, assim, não que eu tivesse que aparecer ou fazer algo mais, mas assim, você nunca pode deixar a peteca cair. Mas, então você por pode conta, dizer né, que a carreira militar facilitou a inserção das mulheres? Olha, eu posso dizer que sim. Eu falo, claro, é um desafio, é o que eu sempre falei. A mulher, querendo ou não, ela sempre tem que ter um plus a mais. Porque se eu errei, é porque é mulher, né? A primeira lapada que eu vou levar é por ser mulher. E isso e eu não condeno as pessoas que pensam assim somente, porque a nossa sociedade nos fez ser assim, pensar assim, né? Às vezes as pessoas gostam só de criticar o machismo, mas se as mulheres efetivamente pararem e pensar, nós mesmos, assim, temos comportamentos machistas ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando você tem um casal de filhos, uma mulher, o menino, ela vai deixar o menino jogar futebol na rua, ela vai deixar o menino ir encontrar os amiguinhos. A menina, não. A menina, ela coloca para poder brincar de panelinha, de casinha dentro de casa, vai ensinar a fazer comida. Então, o nosso comportamento é extremamente machista desde a nossa criação. Então, assim, claro, eu não apoio nem machismo, eu não gosto de extremos, né? Eu não admito, isso não é o correto. Eu acho que as mulheres, e também uma coisa que tem que deixar claro, eu acho que as mulheres não vieram para tomar lugar de ninguém. Nós viemos para tentar mostrar que nós temos a mesma condição, a mesma qualidade e vamos competir em nível de igualdade. Então, assim, ao longo da carreira, com eu ter sido primeiro lugar aqui, primeiro lugar ali, primeiro a fazer isso, primeiro a fazer aquilo, eu acho que isso foi me forjando, na verdade. Então, quando me sondaram, né, eu falei assim, caramba, é tudo que eu quero. É tudo que eu sempre quis na polícia. E aí, na primeira coisa que me veio na cabeça foi quando lá atrás eu ainda estava na academia, e eu lembro que eu estudava para poder ser 01, vários homens da minha turma olharam para mim e falaram, não sei por que você estuda tanto, você só pode chegar até capitão? Pra que você está estudando? Sua nota não vai servir de nada. Falei, não importa, eu quero ser 01, você 01. Mesmo só chegando até capitão, não tem importância não. Mas eu faço história. Eu sempre tive isso comigo, né? E assim, e muito tempo depois, onde a legislação mudou, nós alcançamos, assim, conquistamos espaço, conquistamos visibilidade, responsabilidade, chega-se a oportunidade de assumir o comando geral da corporação. Então, assim, falar assim, você estava pronto? Eu sempre estive. Isso é fato. Eu tenho uns amigos que são acadêmicos e eles estudam o comportamento militar em razão a essa questão da ascensão social, né? Então, todo mundo entra no militarismo, principalmente nas polícias militares, nas próprias Forças Armadas, num lugar chamado competição. Você, para entrar, você tem que competir para passar no concurso. Depois, lá dentro, você vai competir igual a todo mundo para ser a número 1, a 01, como a gente fala. E não tem protecionismo. Nem porque é branco, porque é preto, porque é amarelo, porque é mulher. Então, a doutrina militar vê todo mundo um soldado, independente da farda que use, do jeito que use, do cabelo. Porque ali todo mundo é soldado. Então, acho que isso facilita. Mas eu quero saber de você o seguinte, a polícia que você comandou era a polícia que você sonhava ou ainda você acha que a polícia tem que evoluir bastante? Eu considero assim, desde quando eu entrei até a época que eu comandei, a Polícia Militar ela passou por muitas evoluções. E era necessário, era extremamente necessário, porque assim, hoje eu acredito que nós todos lá dentro tenham consciência de que a Polícia Militar é uma equipe, né? Não tem como você alcançar o sucesso sozinho.
por mais que nós tenhamos um líder à frente da tropa, ele não comanda tipo, simplesmente dando ordem, sem ter uma equipe à sua retaguarda, né, para poder tentar alcançar o mesmo objetivo. Mas todo mundo faz parte do todo. Isso, dentro do seu espaço, mas obviamente que cada um constrói, né, coloca um tijolinho, digamos, para a gente montar um castelo. Então, a grande verdade é, essa evolução aconteceu e era extremamente necessária. Eu acho que isso foi muito saudável. Né? Hoje em dia nós temos assim uma proximidade da sociedade, da comunidade, que é algo assim muito saudável e muito bom para a instituição. Coisa que muito tempo atrás as pessoas tinham simplesmente medo da polícia militar. Né? Eu lembro porque quando eu era moleca, eu olhava a polícia, eu tinha medo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente conquistou o respeito da sociedade. Faz assim, senão chama o guarda. Então, hoje em dia, a gente tem o respeito da sociedade. Então, essas evoluções que aconteceram ao longo da corporação, assim, ao longo dos anos na corporação, inclusive, não só isso, mas até materialmente mesmo, com relação a equipamentos, né? Hoje em dia, e as pessoas podem questionar, mas por que uma viatura assim? Por que não? E por que não? A Polícia Militar desenvolve um trabalho de excelência. Então, ela precisa, sim, ter os melhores cursos, os melhores equipamentos. Afinal de contas, nós estamos trabalhando em proteger uma sociedade, né? Então, nesse ponto, eu sempre penso, às vezes as pessoas falam, mas por que tem que ter isso para o policial? O policial, ele está o tempo todo na rua, sob sol, sob chuva, defendendo uma sociedade. Intempérie total. E ele pode, sim, ter o melhor a seu favor. Então, eu acredito que essa evolução foi muito boa, foi muito necessária. Então, eu não posso dizer que a polícia que eu comandei é a mesma, digamos assim, de quando eu entrei. Agora, falar assim, será que ela já está no seu nível de excelência? Não, porque assim, eu acredito, não é falando mal da instituição, mas é que eu acredito que em tudo no mundo, como na nossa vida, como tudo, se você amanhã é o mesmo de hoje, alguma coisa está aí, você está morto. Então eu acredito que tudo pode sim tem evolução evoluir. Natural. Tem que ter evolução e tem muito sim para conquistar, muito, em todos os setores. Eu acho que a cada ano, a cada comando, e isso é o que eu espero, que a cada comando que vem, eu acho que a gente não tem que pensar que eu tenho que ser melhor que fulano. Não existe essa competição. Enquanto a gente tem que simplesmente fazer evoluir a instituição. Né? E foi isso que, digamos, eu tentei durante o período que eu estive lá. O tempo que você passou em atividade, hoje você já está na inatividade como eu estou, inatividade do serviço ativo, mas continua produzindo, continua fazendo, você continua atleta. E alguns comandantes se destacaram por várias questões. Teve uma passagem no seu comando, que muita gente fala, inclusive, que foi a gota d'água para você ter saído do comando, a questão da sua disposição e não abrir mão do centro médico da corporação para um projeto de governo, do atual governador. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, o que eu apresentei como proposta, né, para diante do governo com relação a esse assunto, ou seja, centro médico. Desde, digamos assim, muitas questões foram discutidas e o que eu apresentei, inclusive para o próprio, então, secretário de Segurança, não era uma questão de falar assim, mas poxa, a Polícia Militar tem tudo, outra instituição não tem nada, não é isso. Eu acho que cada instituição constrói ao longo, né, ou seja, para que aquele centro médico fosse construído, a Polícia Militar abriu mão de muita coisa para conquistar determinadas... Inclusive salários. Então, ou seja, a gente abriu mão de determinada, digamos, verba que poderia ser direcionada para outras questões para que nós pudéssemos ter o centro médico. Então, eu não acho justo simplesmente ignorar isso e falar assim, não, isso é do governo e passa para... Não. O que eu apresentei era o seguinte, eles queriam fazer um projeto como um todo para segurança, né, para segurança pública. E eu falei assim, tudo bem que cada instituição tem o seu respeito, tem o seu valor. Eu não sou de falar, fulaninho é melhor, o outro é pior. Não, eu acho que todos têm a sua responsabilidade dentro da sociedade. Só que o que eu apresentei era o seguinte, então queremos fazer um projeto piloto? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar montar a fundação
onde os policiais militares, primeiro, todas as vidas da Polícia Militar seriam atendidas. Uma vez que todas as vidas da Polícia Militar, que eu tô falando, não são policiais ativos. Policiais ativos, os veteranos, dependentes, que realmente a quantidade de vidas é considerável. 75 quase 80 mil vidas. Então, a partir do momento que aquelas pessoas, aquelas vidas estivessem sendo atendidas e a gente visse que dava um respiro, a gente estenderia. Aumentar. Teria, digamos assim, o projeto não é somente aquilo, é estendendo aos poucos para ir tendo, digamos assim, não deixando de forma consolidada. Claro, ou seja, constrói sim uma segurança pública forte, mas sem deixar de lado a nossa prioridade. Porque fomos nós que abrimos mão de muita coisa para conquistar determinado, digamos, eu não vou dizer assim, o centro médico é só nosso, a escola é só nossa, não. A escola nós temos lá, que inclusive isso eu apresentei, tem legislação, onde todo e qualquer que queira entrar é mediante concurso. E isso é o justo, né? Justamente para você evitar a questão de que a política entre em algumas decisões. Porque eu acho que nem tudo pode ser decidido politicamente. Muitas coisas têm que ser considerado o lado técnico. Então, a minha, digamos, o meu embate, né, que eu acredito que tenha sido isso, que tenha gerado algum desgaste, né, pode ter sido isso, porque eu não posso aqui afirmar, igual eu falei num podcast semana passada, não é que eu não queira, nem que eu tenha medo ou que eu queira fazer fofoca, não é isso. É porque realmente eu nunca tive um feedback. O secretário nunca conversou comigo, o governador também não. Nunca olhou para mim e falou assim, olha, você está sendo exonerada por isso, por isso, por isso. Nunca aconteceu isso, né? Muito pelo contrário. O que aconteceu, que daí eu deixo claro, eu estava trabalhando no comando geral e me deu assim um estalo. Falou assim, vai pro Buriti agora. E eu, seguindo a minha intuição, fui. Quando eu cheguei no Buriti, eu fiquei na antessala do governador e eu ouvia a voz do governador com o secretário de segurança dentro do gabinete. E assim, eles não sabiam que eu estava na antessala. Na hora que eles acabaram a conversa, o governador abriu a porta para sair. Na hora que ele saiu, deu de cara comigo. Ele saiu, veio e falou assim, olha, coronel, muito obrigado pelo tempo que você trabalhou, mas enquanto a sua corporação for dessa maneira, não entender que quem manda sou eu vou tirar e vou colocar quem eu quiser, a hora que eu quiser. Aí eu só fiz assim, sim senhor. Eu dei as costas e saí. Foi assim que eu fui exonerada, não teve conversa, não teve justificativa, e depois saíram as digamos, entrevistas que foram dadas por ele, pelo secretário de segurança. Até então, o secretário de segurança à época comentou que eu não ia em reuniões. O que isso eu afirmo é uma inverdade, porque não teve reunião nenhuma que eu faltei. Se eu não tivesse presente, o meu subcomandante estava. Então, assim, e se eu não fosse, era por algum motivo extremamente justificável, ou viagem, ou doença. Né? O meu subcomandante? Não, era o C. Isso, o secretário é hoje o atual ministro da Justiça. Então, assim, acabou-se que houve esses desgastes, e eu acredito que ao longo, né, do comando podem ter acontecido outros desgastes, mas o que se diz a gota d'água é porque realmente eu bati pé para que tudo fosse construído de uma forma mais criteriosa, que fosse estudado, como foi o caso das escolas militarizadas. Não é que muita gente criou um furdunço em cima disso, como se eu fosse contra o projeto. Não, eu nunca fui contra o projeto. Só que eu acredito que um projeto, para ter sucesso definitivo, você tem que ter um projeto pronto para ser aplicado. E ele faltava algumas etapas. O que eu e algumas pessoas do meu comando questionaram era por que não fazer algumas etapas antes de aplicar. Então, assim, esses desgastes, quando você pergunta muito, quando você questiona muito, acaba às vezes desagradando. Há uns 15 dias atrás, eu conversando com 2 secretários do GDF, e são meus amigos, um é bem meu amigo e outro eu tinha conhecido recentemente, era uma secretária, e a gente falava que ele não entendo essa aversão, essa falta de empatia, ela não falou antipatia, falta de empatia que a polícia tem com o governador.
Eu disse, o comportamento do governador é quem dita isso, porque pela doutrina militar ele é o comandante em chefe da Polícia Militar. Mas ele não se porta como comandante em chefe, ele se porta como padrasto da polícia, né? Ele não tem a mesma amizade que tem com a Polícia Civil e com você vê, o comandante da polícia nunca foi chamado para despachar com ele. Pelo contrário, ele nunca quis receber. E agora ele convoca o comandante para ser candidato no partido dele. Quer dizer, então fica o negócio para trabalhar para ele, pode. Mas quando é para ele dar a contrapartida, a coisa fica complicada. Mas isso não faz parte da nossa conversa. Você está saindo, é pré-candidata a deputada distrital ou federal? Distrital. Eu digo para confirmar, né? Porque o candidato é quem tem que falar. Apesar de que, assim, é o que eu falo, todos nós somos pré-candidatos. Então, a convenção do partido ainda vai ser lá na frente, é o que eles que vão decidir. Obviamente que quando eu fui chamada, me deram a oportunidade para os dois cargos, né? Tanto deputado federal quanto deputado distrital. Mas, assim, eu apresentei o interesse, digamos, para aprender, começar de uma maneira mais próxima do Distrito Federal, mais próxima da nossa sociedade, para verificar se eu posso, né, contribuir muito mais e quem sabe futuramente isso pode vir a acontecer. Mas então, assim, inicialmente eu sou pré-candidata a deputado distrital, sim. Você está indo pelo PSD. PSD, isso. A escolha do PSD teve a ver com o processo ideológico do partido ou foi por uma afinidade com a direção do partido? Bem, primeira coisa é que eu confesso que eu sou muito... Eu não gosto muito dos extremos em hipótese nenhuma, né? Porque às vezes, assim, os extremos a gente não consegue muito diálogo, muita conversa. Então eu confesso que a primeira coisa que eu perguntei e fui procurar saber se o partido era pelo menos ali de centro, onde pudéssemos, digamos, tratar alguns assuntos, tanto para lá quanto para cá, porque eu acho que a gente tem que ter flexibilidade, maleabilidade em determinadas conversas. Então isso já era uma ideia minha, né? Até centro para direita, ótimo, eu topo. Mas assim, eu acho que se fosse muito extrema direita ou muito extrema esquerda, eu não sei se é a minha filosofia assim, de vida, eu acredito que não. Então, assim, porque eu teria muitos embates. Eu acho que a proposta não é essa. Então, inicialmente, pela questão da ideologia inicial. Agora, pelo fato de ser o PSD ou que fosse qualquer outro partido, realmente eu não tenho nada a esconder. Inicialmente eu fui chamada, claro, fui procurada por vários partidos, né? Mas inicialmente eu me filiei ao PSDB, né? Com o senador Isalci que me indicou para digamos assim, para ser pré-candidata também a um possível cargo político. E ao longo, digamos assim, do período que eu me mantive filiada ao PSDB, e não tenho nada contra o partido PSDB, mas assim, diante das propostas, quando eles foram me apresentar por questões de como investir na pré-campanha, realmente não estava dentro da minha condição financeira, dentro da minha capacidade, digamos, de buscar tudo isso, né? Então eu deixei muito claro, e eu fui recebendo outras propostas, de que nesse período de pré-campanha, ou teríamos, digamos assim, um financiamento por parte de alguém que, sei lá, se fosse empresário, partido eu acredito que não, porque o partido ele não pode agora, nesse período, fazer investimento na campanha. Porém, mas assim, se tivesse, né, outros empresários, alguma coisa assim, desde que não afetasse a minha ideologia, eu iria a favor. E aí foi quando eu fui procurada também pelo Dr. Paulo Otávio, nós sentamos, conversamos, eu falei para ele que eu não falaria com ele antes de conversar com o pessoal do PSDB. Liguei para o senador na hora ele não pôde me atender,
e realmente nós tratamos e posteriormente eu esclareci tudo, o motivo de sair. Então, não é questão de ser contra o PSDB, de ter brigado, não, muito pelo contrário, foi somente por uma questão material mesmo, financeira, para que pudéssemos fazer um trabalho agora no período de pré-campanha. Geralmente, desde a época do Naves até agora, os candidatos distrital da PM, eles sempre se elegeram e funcionaram, uma vez eleito, como um sindicalista da Polícia Militar. Como é que você está pensando em se elegendo, desenvolver o seu mandato? Assim, eu acredito que quando a gente tem uma experiência de analisar a Polícia Militar como um todo, né, assim, onde você tem a oportunidade de ter relações representando a instituição e você tem relação com outros órgãos para defender interesses da própria instituição como um todo, é mais do que natural que a gente veja a necessidade de termos parlamentares para defender as nossas causas, né? Então, assim, eu confesso que eu sou privilegiada, eu acredito, né, da oportunidade que eu tive de estar no comando, de observar que é necessário, sim, ter alguém para defender a corporação. E defender com critérios, defender com embasamentos. Não simplesmente, nem tudo, às vezes, eu acho que seja anseio de determinados policiais, seja o melhor para a instituição. Então, entenda, o meu interesse é defender institucionalmente. O que, às vezes, transparece para algumas pessoas que eu não defendo a Polícia Militar, que eu não defendo A, não defendo B, realmente. Eu não defendo pessoas nominadas, assim, não defendo nome A, nome B, não. Eu defendo o interesse da instituição. Infelizmente, às vezes, o que é melhor para a instituição não é melhor para o Zezinho, não é para o Joãozinho, e aí isso acaba, digamos, trazendo um certo desgosto. Eu perguntei isso, comandante, porque dessas pessoas que se elegeram, existe uma percepção bem clara que uma vez eleito eles querem comandar a PM, mandar na PM, passar por cima do comandante, olha, mais do que nunca, sabendo, né? Eu que fui comandante, passei por isso. Eu digo assim, obviamente que eu acho que quando a gente está lá dentro e alguém te pergunta da experiência que você tem, você pode até passar a experiência. Mas quem é o comandante, quem escolhe, é o governador, né? Eu acredito sim que o meu papel enquanto, digamos, pré-candidata e o meu papel, caso venha a ser eleita, né, em um cargo político, é defender as minhas crenças institucionais. As minhas crenças, que sejam. Obviamente que eu nunca vou esquecer a minha instituição, que é o que tudo me proporcionou para chegar onde eu cheguei e ser conhecida como eu sou, né? E, obviamente, defender outras causas que são de paixão mesmo, né? Como mulheres e esporte. Isso aí eu não abro mão de defender em hipótese nenhuma, que são minhas paixões. Agora, falar assim, eu vou escolher comandante-geral, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... se eu fizesse isso, eu estaria indo contra tudo que eu preguei ao longo da minha carreira. Muito bem. Isso aí, de maneira alguma, não é minha proposta. Isso é reconfortante, porque a gente começa a entender que existe uma luz no final do túnel. A gente está vendo hoje a polícia sendo praticamente gerida por um deputado. E a gente não quer que isso aconteça de forma nenhuma. Mas agora vamos dar um pulo no outro lado. Você é uma pessoa que é de Brasília, da geração Brasília, que, para não se alongar muito, 3 coisas que você vai trabalhar para Brasília como um todo, caso você seja eleito. Primeira coisa que eu quero defender muito, muito, muito é a questão do esporte, né? Acessibilidade a questões esportivas ou às vezes até de arte também, como música, para que isso possa chegar às classes realmente mais, às vezes até humildes, que são menos favorecidas. Por quê? Quando a gente proporciona isso para essas pessoas, a gente afeta diretamente outros setores, digamos, do governo como um todo. Principalmente quais? Na área da saúde e na área de segurança. Porque na hora que eu tiro pessoas
que podem ser desvirtuadas para o lado do mal, e você proporciona para eles oportunidades de serem atletas, de serem às vezes artistas, você tira do caminho do mal Ter cidadania, e começa a direcionar para o caminho do bem. Então, assim, isso é minha filosofia de vida. Isso eu quero por tudo mesmo. Outra coisa é uma questão de proporcionar oportunidades para mulheres. Hoje em dia eu acho assim que quem trabalhou na corporação tem o conhecimento de que a violência contra a mulher, ela é cada dia mais algo assim assustador, é chocante, e eu acho que as pessoas que têm, digamos, acesso à informação têm conhecimento que isso não é algo que escolha classe social, não escolha cor, não escolhe nada, muito pelo contrário, ela é tão presente nas classes mais humildes quanto nas classes sociais mais elevadas do nosso país. E muitas pessoas se veem refém disso por não terem oportunidades tanto materiais, que seja a emprego, que seja a se autoconhecer, né? a não se sentir sozinha, a ter uma proteção, saber que o Estado está com você. Então isso eu quero sim lutar muito para que nenhuma mulher se submeta mais a isso. Claro, infelizmente a gente não consegue salvar o mundo todo, mas desde que a gente consiga, transformar pelo menos, né, um pedaço da sociedade. Políticas afirmativas de proteção às mulheres. Isso, com certeza. Faltou e de proteção, não só a proteção, mas de oportunidade também. Né? E por último, não tem como eu não defender a instituição. Né? De quê? De proporcionar, digamos assim, a excelência que eu acredito é quando você consegue deixar que a gestão aconteça. Né? A polícia militar, as pessoas pensam, às vezes a gente só vê na mídia, policial reclama de salário. Não, mas eu acho que não é só salário. O policial militar merece sim um salário excelente? Claro. Qual não profissional que desenvolve um excelente trabalho para a sociedade não mereça? Os professores merecem, os médicos merecem, muito pelo contrário, eu digo que os professores são os que mais merecem, porque sem eles ninguém chega a lugar nenhum. São eles que formam todos os profissionais da sociedade. Então, isso aí é fato. Agora, por que não também proporcionar aos policiais militares formações, habilitações, garantia para que, digamos assim, igual como saiu agora esse projeto, que eu não sei nem se já está sendo efetivado, da residência, de conquistar a sua residência própria, ou seja, facilitações para que quanto mais, digamos assim, o policial ele seja blindado, melhor ele trabalha, porque ele não tem preocupações alheias ao trabalho dele. Ele não tem que se preocupar se a família dele vai ter um atendimento médico. Ele não vai se preocupar se a família dele vai conseguir, o filho dele vai poder estudar, se ele vai conseguir pagar o aluguel que ele está. Então, assim, eu acredito que quando você dá essa estrutura, principalmente emocional para o policial militar, reflete diretamente no trabalho dele. Então, assim, eu sim quero buscar saídas para policiais militares, mas não somente financeiras, mas muito mais condições de trabalho, condições estruturais de trabalho. Por mais que a gente tenha melhorado muito ao longo dos anos. Aqui na ANSO, a gente vê esse reflexo. A gente vê no lado das associações aquilo de carência que o Estado não faz essa doação, não faz essa entrega. E isso cai nas costas das associações. Agora mesmo nós tivemos aqui na ANSO que fazer uma readequação do estatuto para que a gente possa oferecer para o nosso sócio, que já está em final de vida mesmo, né? Todo mundo aqui já é aposentado, condições melhores do que ele tem, principalmente na questão da saúde. A questão da saúde na Polícia Militar é uma questão crônica. Isso acontece desde a época que a gente entrou e permanece ao longo dos anos. Não se encontrou ainda uma solução. Não é fácil, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa encontrar. E a outra questão que eu gostaria de saber para você é quem é o líder político da pré-candidata Sheila. Não é aqui. E quem você vê assim como um ideal de político, quem foi a pessoa que hoje você vai se mirar nessa pessoa, esse político brasileiro,
se não tem. Se tem ou se não tem. Se tiver e você quiser dizer, seria interessante. Assim, eu acredito, a política ela é tão ampla, né? É difícil a gente falar que somente um político, digamos, ele tenha o perfil ideal. Porque eu acho que se ele existisse, ele estaria eleito aí até hoje, né? até ele formar um discípulo para que seguisse. Mas, obviamente, eu acho assim que políticos que tiveram... Influenciaram você. Eu acho assim que não é nem só influência, mas eu acho que eles desenvolveram alguns Deixaram trabalhos legado. que transformaram vidas, né? Como o próprio Joaquim Roriz. Eu acredito assim que... vai dizer ele foi a perfeição? Não, mas muita coisa que ele fez, com certeza ele transformou a vida de muitas pessoas no Distrito Federal, né? Digamos assim, a nível federal, eu acho que o próprio atual governo tiveram muitas conquistas, né? O próprio presidente Bolsonaro, eu acho que teve, assim, muitas conquistas, mas é o que eu falo, eu não consigo hoje falar assim, eu vou ser como aquele, não. Eu acredito que tenhamos, assim, que buscar em alguns... o que mais se destaca de bem para que a gente tenha positivas. Isso, para que a gente consiga trilhar um melhor caminho. Agora falar assim, e eu confesso que às vezes até pode até ser uma ignorância da minha parte, como eu sempre trilhei a minha carreira tão tecnicamente, eu nunca fui de me envolver tanto em politicamente falar assim, não, eu quero ser como essa pessoa, porque é algo novo na minha vida, eu confesso. Mas assim, se me perguntar, eu acho que é mais fácil dizer como eu não quero ser. O não querer ser é muito mais fácil, né? Porque assim, nós temos maus exemplos, né? Pessoas assim que fazem do cargo político mais uma autopromoção do que uma defesa da sociedade. Então, com certeza, esses nomes Porque eu procurei o lado mais difícil. Porque quando a gente é pequeno, a influência maior são os nossos pais, né? Os nossos avós, a nossa família de uma forma geral. Você cresceu, no esporte. Você pode ter tido uma influência no esporte é fácil de um grande esportista. É facílimo. Aí tá e tal, mas a política, eu perguntei isso porque no Brasil, antigamente, todo mundo sabia a escalação da seleção brasileira. Quem era o técnico, quem era o titular, quem era o suplente. E alguns atletas conseguiram se eleger, e aqui no Distrito Federal nós temos o caso da senadora Leila. Que se elegeu pelo belíssimo exemplo que ela deu como esportista, campeã mundial, campeã olímpica, enfim. Ela foi um exemplo no esporte. Isso. E na política a gente não via essa paixão. Hoje não. Você já vê, se você perguntar hoje quem é a seleção brasileira, é muito mais fácil ninguém saber mais. É verdade. Agora, se perguntar quem são os ministros do STF, já sabe. Mas por notícias bombásticas. Exatamente. Né? Aí você vê quem é o ministro da infraestrutura, quem é o ministro tal. Então hoje a gente vê que o brasileiro está mais interessado, envolvido com a política. E as mulheres estão partindo para uma afirmação política, para uma projeção política. Nós temos várias ministras que estão desenvolvendo um belíssimo trabalho. Você vê aí trabalho. a Damares, a ministra Flávia, né? Então assim... da agricultura, que dá um show de bola, então, Tereza Cristina. É o que eu falo, assim, é difícil a gente dizer qual o melhor governo dos últimos tempos, mas assim, eu acredito sim que nós temos grandes exemplos de grandes conquistas, né? Pensando bem, as pessoas que à época, quando receberam aquela Bolsa Família, para aquelas pessoas, aquilo foi a maior conquista deles. Agora, as pessoas que receberam a transposição do Rio São Francisco, para eles, é a melhor solução. Então, assim, o que eu acredito é que no nosso país, ou qualquer estado do nosso país, tem que ter um trabalho de continuidade, porque ainda precisa evoluir muito.
Então eu pergunto agora, mais focando na política nacional. O público policial militar, bombeiro militar, ele é um público, ele tem um espectro mais conservador ou mais progressista? Meu Deus. Eu acredito... Ai, meu Deus. É difícil, né, de falar de uma sociedade toda, né? Não, estou dizendo o nosso grupo. Não, sim, mas assim, nacional. As corporações, elas se diferem um pouco ao longo dos estados, né? Não, mas estou falando aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal, não ser como um todo, eu acredito que é conservador, acredito. Eu acredito que sim. Isso explica a predileção quase que majoritária dos policiais militares e bombeiros militares pelo presidente Bolsonaro? Eu acredito assim, as pessoas defendem... É muito complicado quando você se vê, às vezes, sozinho num mundo onde nunca nem tomou conhecimento que você existe, ponto. Né? Ele, ao menos, ele já foi militar, quer dizer, é militar da reserva. Então, assim, eu acredito que quando você vê em uma pessoa que ela já fez parte do que você é hoje, você tem pelo menos uma aproximação. Uma identificação. Né? É difícil quando você... E as pessoas têm... por exemplo, quando lançaram a questão da minha pré-candidatura, eu fui ler alguns comentários, as pessoas falam, chega de militar no poder, chega de militar não sei o que lá. E eu acredito que não é uma questão de ser militar ou de não ser militar, mas ser pessoas que queiram ou não trabalhar. Tem uma frase... Não é simplesmente o nome militar que define tem uma frase quem é correto ou não. De um grande general brasileiro, que é o general Osório. Isso eu sempre cultuei bem essa frase, que ele diz assim, a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Então tem muita gente que não gosta, mas isso é uma questão que vem da época dos governos militares, da questão da repressão, porque hoje o militar ele é muito bem formado, é uma mão de obra muito você está vendo aí. Você vê o Distrito Federal. Hoje nós temos uma polícia que tem 10 mil homens no serviço ativo, 11 mil, 12 mil no serviço na reserva. E você vê hoje, numa comunidade como a nossa, da Polícia Militar, de 10 mil pessoas, nós temos mais de 200 mestres. Temos. Mestres. E temos doutores também. E temos muito mais de 100 doutores. Isso. Formados nas melhores academias da Universidade do Brasil e do exterior. Nós temos o caso de um coronel Luciano, PhD por Coimbra, uma das universidades mais conceituadas do mundo. Nós temos a Major Daniele, lá na Europa, enfim. Temos vários casos. Isso. E eu acho difícil você encontrar uma instituição como a Polícia Militar, com 10 mil colaboradores, um índice de quase 3%, 4% de formação de altíssimo nível, mestres e doutores. Então, isso é uma questão de pessoas que não sabem. Nós aqui em Brasília temos o Instituto Superior de Ciências Policiais, que é a única faculdade de ciências policiais do Brasil reconhecida pelo MEC. Aqui você pode formar mestres e doutores. Ninguém sabe disso, pouca gente sabe. Por isso que a valorização do militar está na capacitação do militar, não pelo ele usar a farda. Eu acredito assim, que as pessoas têm que tirar esse estigma, né, de que nós estamos para poder voltar à época lá da ditadura, nunca. É o que eu falei, a evolução da Polícia Militar ao longo desses anos foi assustadora, era necessária, né? Então, assim, hoje em dia, um coronel, comandante-geral, ele conversa de igual para igual com o soldado mais moderno da Todos têm curso superior. Todos, assim. E não só por isso, eu acho que é porque a visão das pessoas que hoje estão no comando mudou. Que nós simplesmente somos líderes de uma equipe. E de uma equipe de excelência hoje em dia. Né? Não tem como não considerar por isso que se fala hoje,
no Colégio Tiradentes. Apesar de ter sido criado há pouco tempo, hoje já é o colégio nível médio. Que foi um trabalho de uma mulher, hein? O nível foi da médio. Coronel Priscila, eu não posso deixar de falar. Mas foi. Não sozinha. Mas ela foi tinha uma equipe. No comando do Coronel Nunes. Mas ela que apresentou o projeto, eu falo mesmo. Aí, resultado. Você vê que em pouco tempo hoje, são as melhores notas no Enem do Colégio Tiradentes. Você vê o caso do Colégio Dom Pedro II, altíssimas notas. Então, o ensino militar está se comprovando de altíssima competência técnica. Porque o que está lá é a seriedade do trabalho, né? Então, assim, as pessoas que lá trabalham são extremamente envolvidas com a causa, né? Então, isso é muito reconfortante para dizer assim que tudo que foi investido valeu super a pena. E hoje nós temos uma diversidade de pessoas que lá estudam de todos os ramos. Nós temos civis e nós temos filhos de militares. Então, assim, até porque para entrar lá tem que ser por concurso. É concurso. É o que eu acho magnífico. Diferente do que muita gente pensa que é só para filho de militar. Não é. E não é. Muito bem, nós estamos chegando já perto do final, nós temos aproximadamente uns 8 minutos ainda de conversa. E eu gostaria agora de abordar outro lado. Você já sabe em que ponto do aspecto político o seu partido vai estar inserido? Se é na situação, na oposição ao atual governador? Realmente é na situação. Tanto, eu acredito, né, que a nível distrital quanto federal, eu acredito que seja na situação. Muito bem. Isso foi um dos fatores, assim, foi a primeira pergunta que eu fiz, né, ao doutor Paulo Otávio, em razão da minha ida para o partido dele, como que seria essa situação. Mas, assim, o partido dele não tem... Dele, assim, não é dele, né? Desculpa, é porque ele que estava lá me recebendo, né? O partido, o presidente é o doutor Kassab, mas, enfim... Ele é o presidente regional. Ele é o presidente regional. Então, assim, o Kassab, ele é o nacional. Ele conversou comigo e eu apresentei essa sensibilidade, digamos, que foi a maneira como eu saí do comando ainda no comando da Polícia Militar, como que houve essa minha saída, se isso não seria algo, digamos, conflitante para a minha pré-candidatura, né? E outra coisa que ele deixou bem claro, o partido, ele pode apoiar, obviamente, mas o candidato, o pré-candidato, ele não é do partido dele. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero ainda analisar tudo com muito carinho, né? Até mesmo assim, porque eu acredito que é uma possibilidade até de mudar o cenário da Polícia Militar junto ao governo. Tá bom. E nós temos alguns candidatos a deputado, pré-candidatos a deputado federal. Você já tem alguma formação de alianças? Já tem algumas pessoas em quem você vai trabalhar? Ainda não, digamos, fechei nenhuma, né, com nenhuma pessoa efetivamente. Tenho uma conversa amanhã com um dos pré-candidatos da Polícia Militar, né, para que nós tenhamos, digamos, eu quero ouvir, na verdade, o que ele quer conversar comigo. Eu acredito que seja para fazer uma parceria, né? E eu falo assim, existem sim nomes que eu acho que são muito bons, né? E aí não é só defendendo a causa feminina, mas a Coronel Maria Costa, eu acredito que ela venha como deputada federal, assim, candidata a deputada federal, e é uma pessoa que eu tenho assim uma admiração incrível por ela. Não pelo fato simplesmente de ser mulher ou de defender o lado da direita, não é isso, mas é pelo trabalho que ela desenvolve, né? E isso, assim, eu falo com propriedade desde quando eu era cadete.
Então, ela é uma pessoa extremamente séria, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que eu admiro bastante. Então, assim, amanhã eu vou conversar com uma outra pessoa também, que vem a candidato a deputado federal, e eu acredito assim, quando a gente define um propósito, quanto mais pessoas nós tivermos do nosso lado que eu digo o quê? Não é do lado da Sheila, mas é do lado da proposta do projeto, eu acho que mais a gente se fortalece. Né? Então eu acho que agora é a hora de unir forças, independente se vai ser o fulaninho que vai ser que vai efetivamente representar, ou se serão dois, não importa. O que eu acredito é que nós sim temos chance de apresentar bons candidatos, mas bons candidatos para trabalhar em benefício da instituição. Então, falar assim, eu fechei com alguém, ainda não. Infelizmente é aquilo que eu falei antes. A gente começa a conversar, pensa que é muito tempo. E o tempo acaba. E o tempo acabou. Então, eu quero agradecer a sua presença, seus esclarecimentos. Eu acho que colocou muita coisa aqui que o eleitor, o nosso policial, o nosso bombeiro vai ouvir aquilo que você falou, vai pensar no que você falou e vai ajudar a fazer o assessoramento das pessoas a escolher o melhor candidato, as melhores propostas, enfim. Esse podcast existe para isso. Eu quero entender que até o final da propaganda política, nós ainda vamos retornar você, já podendo falar mais objetivamente, claro. Porque não vai ter as amarras da fase da pré-campanha. Mas nós queremos agradecer a sua presença e eu principalmente, que eu era capitão, conhecia jovem tenente, trabalhamos junto lá na Ajudança Geral e depois você foi minha comandante e hoje nós estamos aqui. Num bate-papo, Num bate-papo, nos lembrando, porque a polícia é isso. As experiências que nós vivemos desde o primeiro dia até hoje, elas não se apagam, elas vão se somando e constroem a áurea de cada um, a história de cada um. Então, a história não se apaga. E é um reencontro de dois velhos amigos e eu gostaria de desejar sorte a você. Obrigada. Sei do seu espírito combativo, aguerrido, às vezes até demais, porque quando você acredita numa coisa, você não larga, você corre atrás. E isso é uma característica que é sua, né? É minha. A persistência, não se dá por vencido, vai e corre, vai. E terminou realizando tudo que você quis fazer ao longo da sua carreira. Então eu agradeço e passo a palavra a você, para você fazer as suas despedidas. E agora deixa a sua mensagem para o seu provável eleitor, policial, bombeiro militar ou um cidadão comum do Distrito Federal, porque muita gente vai ouvir isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Com certeza, sim, reviver essa memória foi muito bom, foi muito gostoso, né? Porque realmente, assim, hoje nós somos quem somos por conta da nossa história. Então, assim, o que eu queria deixar aqui registrado não é nenhuma questão política, né, enfim, mas nunca desista dos seus sonhos, faça sempre o seu melhor. Né? Eu acredito que a parte de lutar, de você se entregar verdadeiramente para o que você quer construir, é o que realmente vale a pena. Né? Não pense que às vezes o pouco que você faz não vai transformar vidas, não vai mudar e acrescentar, trazer alegria para outras pessoas. Então eu acho que a nossa proposta é essa. Né? O que eu sempre fiz foi em busca de fazer o meu melhor, de ser realmente o que eu sempre nasci para ser, a melhor Sheila da versão, digamos assim, nesse Distrito Federal, nesse Brasil, e é assim que eu sou, verdadeira, realmente às vezes muito impulsiva, mas às vezes eu acredito que em determinadas funções a gente precisa ter sim um pouco de combate, né? Porque é muito difícil você defender às vezes interesses institucionais sem você às vezes precisar de um pouco de conflito. Outros interesses. Mas então assim, eu vim realmente, né, nessa proposta de me apresentar, de ter esse bate-papo realmente muito bom, até mesmo porque
Somos amigos de velha data, né? Já falamos aqui há 23 anos atrás. Não é então bom falar foi muito, não. uma satisfação muito grande, né? E contem comigo sempre, assim, para próximas conversas, próximas oportunidades. Estarei sempre disposta digamos assim, a trazer, esclarecer às vezes, né, determinados sentimentos. Eu sei que nem sempre a gente consegue agradar todas as pessoas, mas com certeza a versão verdadeira da Sheila sempre foi aquela de tentar ser o mais justa possível. E justa, que eu digo, não é justa simplesmente com A ou com B, mas justa em busca de um projeto grande, em busca de atender o interesse coletivo, porque eu sempre pensei dessa maneira. Vamos encerrar por hoje o nosso podcast, agradecendo mais uma vez a sua presença, a oportunidade que você deu para os seus futuros eleitores, seus críticos políticos, seus adversários políticos, enfim, conhecer um pouco mais da Sheila, como pensa a profissional e como vai agir a futura deputada da Polícia Militar, a nossa amiga Sheila. Um abraço. Volte sempre. Até breve. Até breve.